Buenas tardes, meus amigos, buenas tardes. Sí. Agradeço à Superintendência de América Latina por a oportunidade de estar mais uma vez na conferência virtual para todos os países de América Latina. Estava com nostalgia, como habla o professor Renel, estava te estranhando a todos vocês muito. Sí. Então agradeço por a oportunidade para estarmos juntos e estudando na tarde de hoje lá em Enseñanza Seichonoye. Vamos fazer uma oração. Sí, pido encarecidamente a você, por favor, que pueda assumir posição de oração. Vamos fazer a oração da Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Oração del dia 24, ¿sí? El dia de hoje. Palavras para manter a paz espiritual. Soy espírito, soy vida. Deus abarca todo mi ser. Nada existe mais allá de Deus. Nenhum infortúnio alcança ao ser espiritual. Nunca deixo de pensar em Deus. Deus conserva em perfeita paz aqueles cuja mente está firme nele. Por ter esta convicção, minha mente está pacífica. Agradeço a Deus Padre por proteger-me constantemente. Muitas graças, muitas graças, muitas graças. Desde essa posição de oração. Meus amigos, muitas graças, sejam bem-vindos a esta conferência especial realizada por Superintendência de América Latina. Agradeço a todos aqueles que já conhecem a Enseñanza Seichonoye, a todos aqueles que estão chegando por lá a primeira vez. Maestro habla que a Enseñanza Seichonoye é uma enseñança aplicada que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de nós. A proposta da Enseñanza Seichonoye é fazer com que você, eu, nós tenhamos a fé, a certeza, a crença de que somos imagem e semelhança de Deus. Somos a própria vida de Deus. Por isso, Seichonoye afirma convictamente: somos filhos de Deus e nascemos para a saúde, a felicidade, a prosperidade, a harmonia, a alegria em nossa vida. Então, agradeço a todos vocês por a presença. Sejam bem-vindos. Aproveitar este momento para enviar um abraço para meus amigos que chegaram temprano nesta conferência virtual. Professora Berta de Panamá, um abraço, professora. Nostalgia de vocês, sim. Andrea Lopes de Argentina, minha amiga Andrea Lopes da Associação de Jóvenes. Professora Gladys Quintana de Paraguai, muitas graças por a presença. Ángela Martínez de Espanha, muitas graças, sim. Mirta Coronel, também de Paraguai, graças pela oportunidade. Um abraço para meu amigo de Regional do Brasil, Regional San José de Rio Preto, Mitsuyoshi Inoue. Graças ao amigo pela participação nesta conferência virtual. Madelina Reynosa, de Nicarágua. Muitas graças, sim, Madelina. Um abraço para você, seus familiares. Adalberta Berrocal, de Panamá, também graças pela presença. E direto de México, temos Mariana Esther Bautista. Um abraço para todos vocês e um abraço especial para minha madre argentina, professora Marcela Tamaki. Sim? E um abraço para seu esposo, para que não quer de conselho. Sim? Então, um abraço para a professora Marcela, minha madre, e para seu esposo, e para seus familiares, meus amigos argentinos também. Hoje vamos estudar que é a meditação Shinsokan. ¿Sí? Esse é o livro que nós vamos estudar, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, de professor Masaharu Taniguchi. E vamos falar um pouco da meditação Shinsokan. Já invito desde a hora, se você tem o livro, tem que estudar. Pero, se você está participando da enseñanza e aún não tem o livro explicações detalhadas da meditação Shinsokan, haga um contato com o Seichonoye mais cerca de sua casa e adquira rapidamente o livro para que você encontre o caminho da felicidade. ¿Sí? A meditação Shinsokan é para que você tenha o conhecimento e para que ao mesmo tempo que você tenha conhecimento, você pueda praticar, vivenciar em seu dia a dia a meditação Shinsokan. Para quedar neste momento, não vamos falar diretamente da meditação Shinsokan agora,
porque eu tenho uma informação importante para todos vocês. Seja você uma pessoa que já conoce Seichonoye, seja você uma pessoa que está chegando agora, está conhecendo a ensinança Seichonoye agora. Mi pedido para todos vocês, seja apaixonado por la meditação Shinsokan. Seja apaixonado. Esse é o pedido para todos vocês. Seja apaixonado por la meditação Shinsokan. Nós vamos compartilhar algumas informações, sim? E aí, com o passar, no decorrer da charla, você vai perceber por que nós devemos ser pessoas apaixonadas por la meditação Shinsokan. A palavra Shinsokan, ela tem o seguinte significado: pensar e contemplar Deus. Pensar e visualizar Deus. Esse é um ponto importante para nós outros. Quando a Seichonoye habla, eu, você, nós outros, não somos corpos carnais, nós outros somos espirituais, seres espirituais. A enseñanza Seichonoye está falando que minha vida, sua vida, nossa vida é a mesma vida de Deus. E fazer a meditação Shinsokan é criar o hábito de todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia, por la manhã e por la noite, no mínimo. Criarmos o hábito de visualizar, de pensar, de reconhecer nosso Deus interior, para que esse Deus pueda se manifestar em nossos actos, pensamentos e palavras. Esse é um ponto importante para nós outros. Quando eu falo ser apaixonado por la meditação Shinsokan, é que se você mirar as normas fundamentais de los praticantes de Seichonoye, a 8ª norma, Maestro nos ensina iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Eu recuerdo que quando eu conheci Seichonoye, agora eu posso falar, sim. Quando eu cheguei, não podia falar. Quando eu conheci Seichonoye, que os professores falavam, você tem que fazer a meditação Shinsokan todos os dias. E aí, eu tinha os braços que quedavam muito pesados. E aí eu me perguntava, meu padre, mas fazer a meditação Shinsokan tem que carregar todo o peso de los braços, porque 5 minutos, 10 minutos depois, e não me gostava. Não me gostava fazer a meditação Shinsokan. E aí, de repente, eu tinha lá a norma, todos os dias, sem falta. Pero eu estava preocupado com o peso de los braços, pero não compreendia o significado verdadeiro da meditação Shinsokan. Quando eu passei a compreender o significado da meditação Shinsokan em minha vida, aí eu quedei apaixonado. E o corpo é como uma máquina. Se você utiliza seu corpo de forma constante, fazendo determinada atividade, seu corpo se acostumbra. Exemplo, minha pessoa me gusta trotar, sim? Às vezes eu participo de maratona, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km. Já realizei 2 vezes maratona de 42 km, sim? 4, 5 horas trotando. Pero o corpo se acostumbra. Quando eu tomei a decisão de pôr a meditação Shinsokan todos os dias em minha vida, meu corpo se acostumbrou. E fazer a meditação Shinsokan 30 minutos é motivo de felicidade. E não tenho mais preocupação com os braços, porque minha mente controla meu corpo. Isso é o mais importante. Quando se fala da meditação Shinsokan, a meditação Shinsokan ela não tem como proposta a ser com que o mundo que eu estou visualizando tenha que cambiar. Sim? Eu estou mirando uma enfermidade, eu vou fazer a meditação Shinsokan para ser com que a enfermidade desapareça. Eu estou desempregado, eu vou fazer a meditação Shinsokan para que o desemprego desapareça. Eu estou em desarmonia com minha esposa, que eu vou fazer a meditação Shinsokan para que a desarmonia desapareça. Não.
A meditação Shinsokan não tem como proposta fazer com que o negativo desapareça. A meditação Shinsokan tem como proposta de fazer com que a luz se haga presente em nossa vida. O mundo de la imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus, já foi criado e já existe. Pero, se eu não consigo, eu não logro manifestar a perfeição de Deus neste mundo, é porque eu não estou utilizando corretamente meus pensamentos e meus sentimentos. Fazer a meditação Shinsokan não é cambiar as coisas negativas. É fazer com que as coisas positivas que já foram donadas por Deus possam se manifestar de forma natural em minha vida, em sua vida e na vida de todos nós outros. Esta é a proposta. Fazer a meditação Shinsokan é pensar e reconhecer Deus, a perfeição de Deus, e permitir com que a perfeição de Deus possa se manifestar de forma natural em meus actos, pensamentos e palavras, em tudo que está manifestando ao me alrededor. Isso é o mais importante para nós outros. Maestro, ele habla com tamanha intensidade da importância da meditação Shinsokan. Não sei se a maioria de vocês tem conhecimento que em Brasil nós já temos a coleção La Verdade de la Vida traduzida para o português. Em América Latina nós não temos todos já traduzidos, pero em Brasil temos 40 volumes da coleção La Verdade de la Vida. ¿Sí? E claro, todo adepto de Seichonoye é incentivado, tem que estudar a coleção La Verdade de la Vida. Tem que estudar toda a coleção. E aí eu tenho um amigo de uma cidade que se chama Manaus, em Brasil. E aí ele estudou a coleção La Verdade da Vida alguns anos atrás, e ele realizou uma conta de qual a quantidade de vezes que Maestro Masaharu Taniguchi habla de la meditação Shinsokan em los 40 volumes de la coleção La Verdade de la Vida. Volume 1, quantas vezes Maestro habla de la Verdade de la Vida? E de la meditação Shinsokan. Volume 2, volume 10, volume 20. E aí efetuou a soma de todas as vezes que Maestro habla. Meditação Shinsokan. A importância da meditação Shinsokan. Haga a meditação Shinsokan. 843 vezes. 843 vezes Maestro habla em la coleção La Verdade de la Vida de la meditação Shinsokan. Tamanha é sua importância em nossa vida. É a base da enseñança Seichonoye. Hacer la meditação Shinsokan. Quando eu hablo para você, seja apaixonado, é ser apaixonado. Você não consegue viver sem a meditação Shinsokan. Todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia. Cerrar os olhos, pôr seu corpo em posição de oração e mentalizar. Eu sou filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Esta é a proposta. A importância da meditação Shinsokan em nossa vida. Pero, nós vamos ter 40 minutos. Qual minha tarefa agora, junto com todos vocês? Praticantes da enseñança Seichonoye e pessoas que estão chegando por lá a primeira vez. Minha tarefa é despertar em você a vontade de desejar fazer a meditação Shinsokan todos os dias. Porque eu tenho 40 minutos. Maestro falou da meditação Shinsokan em 40 volumes. Tem alguns livros, este é um livro, todo o livro habla da meditação Shinsokan. O que eu posso falar para você? Se não tem, adquira. Adquira, compre o mais rápido possível para que você pueda ter mais informações de uma coisa que você tem que estar apaixonado, que é a prática da meditação Shinsokan. Maestro habla, a meditação Shinsokan como alimento espiritual. Palavras de Maestro Masaharu Taniguchi. Página 23. de livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é o alimento espiritual para o dia a dia. A meditação Shinsokan é nosso pão espiritual de todos os dias.
El pan material es necesario para alimentarnos, pero tenemos una necesidad mayor del pan espiritual. El hombre no es cuerpo carnal, es un ser espiritual. La meditación Shinsokan es una práctica en la cual nos concientizamos profundamente deste hecho. Da mesma forma que você tem o pão material para alimentar seu corpo e para manter seu corpo com saúde, estamos falando do alimento espiritual. Para que você pueda fortalecer cada vez mais a convicção de que você é hijo de Deus perfeito, que você é vida imortal, imagem e semelhança de Deus. Um exemplo, recentemente, dia 19 horas, minha suegra, minha segunda madre, sim, madre de minha esposa, regressou ao mundo espiritual. Tinha 86 anos, sim, uma pessoa maravilhosa, sim, que me donou uma esposa maravilhosa, sim. Tem que orar, sim, tem que orar, pero em coração de minha pessoa, no coração de minha esposa, existe uma certeza, não é corpo, é um ser espiritual. E como ser espiritual, cumpriu muito bem sua missão, sua tarefa nesta vida e regressou ao mundo espiritual. E do mundo espiritual está orientando seus parentes, seus familiares, seus filhos, seus novos filhos, sim? Porque está mais livre, não tem mais o corpo carnal. Pero, quando chega a notícia da morte, é natural com que se pode orar. Mas depois, é natural já mirar e ter a certeza. É vida perfeita de Deus. É um ser espiritual. É vida imortal. E continua nos orientando e protegendo. Isto é graças à ensinança Seichonoye, graças à prática constante também da meditação Shinsokan. Eu não sou corpo carnal, eu sou um ser espiritual. E se nós temos que nos alimentar todos os dias para manter o corpo, temos que nos alimentar do pão espiritual. Palavras da verdade, prática da meditação Shinsokan, para que possamos, cada dia que passa, ter a convicção de que eu sou a própria vida de Deus. Páginas 24, Maestro habla. Ele habla da meditação Shinsokan como um encontro diário com Deus. Professor Secho utiliza uma frase muito interessante. Quando ele habla, hacer a meditação Shinsokan é afirmar, Padre, eu estou com nostalgia de minha casa. Padre, eu estou com nostalgia de minha casa. Porque nós pertencemos ao mundo da imagem verdadeira. E se eu hago a meditação Shinsokan para reconhecer este mundo perfeito da imagem verdadeira, professor Secho habla carinhosamente, fazer a meditação Shinsokan é como habla o professor Renel. Eu estou estranhando o mundo da imagem verdadeira. Sim? Ou seja, é Deus que visualiza Deus. E aí, maestro habla do encontro diário com Deus. Palavras de maestro. Encontremos com Deus uma vez ao dia. Mira, a norma habla de no mínimo 2 vezes, sim? Então, já você cambia aqui. Encontramos com Deus pelo menos 2 vezes ao dia. Realizemos 2 vezes ao dia um encontro personal com Deus. A diário, solemos manter contato com os padres, cônjuge, os filhos, os empregados, os diretores da empresa ou entidade pública em onde laboramos, os companheiros de trabalho, os subordinados. No obstante, realmente é lamentável que não tenhamos um horário para ter contato diário com Deus. A meditação Shinsokan é uma prática solene, durante a qual mantemos contato consciente com Deus. É o momento mais sagrado e agradável do dia. Hacer a meditação Shinsokan é o momento mais sagrado e mais agradável do dia. É um encontro de hijo com Padre.
É um encontro de Deus com a grande vida que criou este universo. ¿Sí? Nesse sentido, é importante para nós outros compreendermos, ¿sí? A prática da meditação Shinsokan tem que ser uma prática constante em nossa vida. O livro explica a maneira correta de fazer a meditação Shinsokan. Você pode fazer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, não importa. Pero o mais importante é fazer todos os dias a meditação Shinsokan. Existe a meditação Shinsokan básica e existem variações da meditação Shinsokan para que nós outros podamos realizar todos os dias, sim? E não nos acostumbrarmos e aí perder o sentimento. Tem que fazer todos os dias, pero mirar como um encontro agradável com Deus. É o momento mais agradável do dia. Página 53, explicações detalhadas da meditação Shinsokan. Um rato, perdão. Sim, recordei de uma coisa interessante. Quando nós outros conhecemos Seichonoye, estamos chegando, estamos começando, miramos uma leitura de livro ou uma charla que oímos e às vezes o professor habla, mira, visualiza a imagem verdadeira. Visualiza a imagem verdadeira, visualiza a imagem verdadeira. Maestro habla, visualiza a imagem verdadeira, reconhece a imagem verdadeira. Para a pessoa que está chegando, reconozca Deus em el outro. Reconozca a perfeição de Deus em seu padre, em sua madre. Isso significa visualize a imagem verdadeira. É quando você mirar seu padre, não mira como um corpo carnal, mira como a própria vida de Deus. Mira seu padre, sua madre, sua esposa, seus filhos, seus parentes, familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos. Mira, é Deus, não é corpo carnal. Nós sempre oímos de um professor de Seichonoye, visualiza a imagem verdadeira. Visualiza a imagem verdadeira. Pero, eu tenho que fazer aqui uma explicação, porque às vezes algumas pessoas que são praticantes da ensinança Seichonoye, que estão começando a praticar a ensinança Seichonoye, se equivocam na compreensão da ensinança Seichonoye. Exemplo, eu vou fazer a meditação Shinsokan visualizando a imagem verdadeira de meu padre. Pero, a pessoa tem um padre que se manifesta como um padre malo. E aí ela toma a decisão, eu vou fazer a meditação Shinsokan porque eu desejo transformar o malo em bem. Exemplo, outro exemplo, é uma esposa que tem um reclamo de seu esposo que é muito agressivo com as palavras. Eu vou fazer a meditação Shinsokan para que eu transforme meu esposo que é agressivo em uma pessoa que seja carinhosa. É importante para nós outros. Não hacemos a meditação Shinsokan para transformar o malo em bem, porque o malo não existe, se manifesta como ausência do bem. O que existe é a luz, a tiniebla se manifesta em la ausência de la luz. Hacer a meditação Shinsokan não é para cambiar o outro, é para reconhecer a perfeição existente em el outro. Hacer a meditação Shinsokan não é para que meus defeitos desapareçam, é para que eu pueda manifestar em meus actos as qualidades já existentes de Deus e que fazem parte de minha vida. Pero, como eu não estou manifestando, é natural com que defeitos se hagam presentes. Quando se habla em Seichonoye, vê a imagem verdadeira, não é fazer a oração para que o outro pueda cambiar. É fazer a oração tendo a certeza que o outro é perfeito, imagem e semelhança de Deus. Quando eu reconozco a minha pessoa e a qualquer outra pessoa como manifestação da vida de Deus, é natural com que os defeitos desapareçam. Por isso que falamos tanto de ser apaixonado por la meditação Shinsokan. Palavras de Maestro Masaharu Taniguchi, página 53. La meditación Shinsokan es decir, sí, muchas gracias.
É uma demonstração de total entrega à força da salvação de Deus. A meditação Shinsokan é uma disciplina mental bastante simples, pois consiste em la prática de sí, sí, graças. Nós decimos a nós mesmos, tu eres hijo de Deus, e aceitamos, sí, sí, eu sou hijo de Deus. Graças, graças, graças. Mira, fazer a meditação Shinsokan e vocês afirmar para você, eu sou hijo de Deus. Sí, sí, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, sí, yo soy hijo de Dios. Imagina 2 vezes por dia, no mínimo. 30 minutos por la mañana, 30 minutos por la noche. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy cuerpo carnal. Yo soy un ser espiritual. Yo soy hijo de Dios. Sí, sí, yo soy hijo de Dios. Se você está fazendo a oração, a meditação Shinsokan, e deseja visualizar a perfeição de seu Padre, mi Padre é hijo de Deus. Sí, sí, mi Padre é hijo de Deus. Mi madre é hijo de Deus. É hija de Deus. Sí, sí, mi madre é hija de Deus. A proposição para cada de nós outros, para onde você mirar, você reconhece a perfeição de Deus. Você reconhece a existência única de Deus. E Deus é saúde, felicidade, prosperidade, alegria, harmonia. Importante para nós outros, Maestro Masaharu Taniguchi nos ensina em livro Explicações Detalhadas de la Meditação Shinsokan. Hacer a meditação Shinsokan não é esvaziar a mente. Não é vaciar, professor de espanhol aqui, professor Renel já realizou a intervenção. Hacer a meditação Shinsokan não é vaciar a mente. Não é anular o pensamento. Não é vaciar a mente ou anular o pensamento e não quedar pensando em absolutamente nada. Porque o Maestro nos ensina, se você não pensa em nada, você pode sofrer influências, ¿sí? De vibrações. Então, fazer a meditação Shinsokan é mi mente, sua mente, ela toma a decisão, está eligindo pensar solamente em Deus. Não é espaciar a mente, não é anular o pensamento. É elegir pensar solamente em la perfeição de Deus. Essa é a proposição. Não é pensar em la saúde, em la pobreza, não é pensar em la enfermidade, em la pobreza, em la desarmonia, não é pensar em coisas negativas. É pensar solamente em Deus, solamente em la luz de Deus. Essa é a proposta para todos nós outros. Aún em la página 53, Maestro habla. La docilidade e o espírito de ninho são as 2 chaves sublimes que nos possibilitam obter as graças de Deus. E aí aqui é ponto importante para nós outros, ¿sí? Se fazer a meditação Shinsokan é afirmar, eu sou hijo de Deus. Sí, sí, eu sou hijo de Deus. Eu sou a própria prosperidade. Sí, sí, eu sou a própria prosperidade. Maestro habla. La docilidade e o espírito de ninho são as chaves sublimes que nos possibilitam obter as graças de Deus. Quando ele habla docilidade, imagine uma pessoa que está com uma dificuldade financeira, não tem nem plata para efetuar o pago de suas deudas. E esta pessoa vai fazer a meditação Shinsokan, está começando o Seichinoye a praticar a enseñança e vai fazer a meditação Shinsokan. E aí ela habla mentalmente, eu sou hijo de Deus, eu sou a própria prosperidade. Pero agora ela tem que afirmar, sim, sim, tem que ter docilidade para afirmar, sim, sim, eu sou a própria vida, a própria prosperidade de Deus. O que ocorre com algumas pessoas? Como ela conscientemente tem o conceito de que eu tenho deudas, eu estou passando por dificuldade financeira,
Quando ela afirma, eu sou a própria prosperidade, que ela habla, sim, eu sou a própria prosperidade, não tem lhe dado docilidade de aceitar. Porque existe um outro pensamento que habla, não, você tem deudas. E aí perde a força. Por isso que mais habla docilidade. Para nós outros que praticamos a ensinança Seichonoye, se você recordar, quando começou a praticar a ensinança Seichonoye, às vezes era uma peleia. É uma peleia. Praticar a ensinança é como se estivesse peleando. Mente consciente e mente subconsciente. Mente consciente afirmava, eu sou filho de Deus, eu sou a própria saúde. E a mente consciente traía lá a informação. Não, você está enfermo, você tem uma enfermidade. E aí não tinha a docilidade para aceitar, sim, a verdade. Esse é um ponto importante, sim? Tem que ter a docilidade. Cerra os olhos para tudo que está se manifestando fenomenicamente. Não importa se está desempregado, se está enfermo, se está em desarmonia, cerra os olhos. Cerra os olhos das coisas negativas. As coisas negativas que se manifestam hoje estão somente reflexo de meus pensamentos equivocados do passado. No passado, eu pensei de maneira negativa, eu actuei de maneira negativa. Por isso, hoje eu estou cosechando coisas negativas. Nesse sentido, fazer a meditação Shinsokan é cerrar os olhos para o mundo de projeção, o mundo onde se manifesta coisas positivas e coisas negativas, e abrir os olhos para o mundo da imagem verdadeira. E isso é um ponto importante, sim? Quando nós outros começamos a fazer a prática da meditação Shinsokan, hablamos o quê? Neste momento, deixe o mundo de los 5 sentidos e entre no mundo da imagem verdadeira. É importante para nós outros, sim? Quando você afirma na meditação Shinsokan, neste momento, deixe o mundo de los 5 sentidos e entre no mundo perfeito e absoluto criado por Deus, não é mais o eu falso que está sendo a meditação Shinsokan. É o eu verdadeiro que está reconhecendo o mundo da imagem verdadeira. Por isso, a docilidade é importante para todos nós. Temos que criar docilidade para aceitar a verdade. Sou filho de Deus. Sim, sou filho de Deus. Por que falamos de docilidade? Porque durante muito tempo, algumas pessoas adquiriram o seguinte conceito: eu sou corpo carnal, eu nasci para manifestar a pobreza, a riqueza é para algumas pessoas, em minha vida só se manifesta a pobreza. Tem pessoas que estão enfermas há muito tempo e afirmam todo dia, eu estou enferma. Não, você não está enferma. A enfermidade se manifestou em seu corpo, pero você não é corpo. Você é a própria vida de Deus. Pero seu corpo refleja seus pensamentos, seus sentimentos. Às vezes, a enfermidade no corpo é reflexo de pensamentos e sentimentos equivocados. Um exemplo, uma pessoa que tenha câncer na garganta, livro assim se concretiza bem. Professor Seicho nos ensina. Às vezes, são pessoas que utilizam palavras agressivas, sim? E estas palavras agressivas herem a outra pessoa. Quando esta pessoa habla com agressividade, e aí a agressividade afeta o outro, pero como é uma vibração que parte desta pessoa, se manifesta em seu corpo uma enfermidade, porque as palavras são palavras agressivas, palavras equivocadas. Hacer a meditação Shinsokan não é fazer para que a enfermidade desapareça, mas fazer a meditação Shinsokan para que o eu verdadeiro pode assumir a posição em subida. E a partir de hoje, quando você faz a meditação Shinsokan, você passa a ter a convicção: eu sou a própria vida de Deus. E se Deus é amor, eu sou amor. Se Deus é serenidade, eu sou serenidade. Se Deus é harmonia, eu sou a própria harmonia.
E aí, a agressividade e suas palavras desaparecem. Porque não tem mais seco. Sim? Não tem mais ruído em seu subconsciente. E a partir deste momento, seu eu verdadeiro passa a actuar em sua vida. Suas palavras cambiam de agressividade para harmonia, para serenidade, para amor. E é natural com que a tiniebla desapareça quando a luz se hace presente. Docilidade para aceitar. Eu sou hijo de Deus. Sim, sim, eu sou a própria vida de Deus. Eu sou a própria felicidade, eu sou a própria alegria, eu sou a própria harmonia, os atributos de Deus. Aceita. Fazer a meditação Shinsokan é aceitar o que já foi donado por Deus. Cambiar paradigmas, conceitos equivocados do passado. Por isso que eu hablo, o início de Seichonoye é uma peleia, porque eu tenho um conceito negativo que eu trago de muitos anos e a Seichonoye apresenta um conceito novo. E aí são informações diferentes. Eu sou a própria vida de Deus, eu sou a própria riqueza. E aí o subconsciente está lá. Não nasci para a pobreza, nasci para a pobreza. E aí há uma peleia. Pratique cada vez mais a meditação Shinsokan. Pratique cada vez mais. Às vezes tem pessoas que conhecem Seichonoye, pero começam a fazer a meditação Shinsokan e aí não tem mais vontade de fazer a meditação Shinsokan. E aí a pessoa fala, mas não me gusta fazer a meditação Shinsokan. Depois de aviso do professor Renel, nós vamos apresentar para todos vocês por que algumas pessoas começam a fazer a meditação Shinsokan e cerram automaticamente alguns dias depois. E não dão continuidade. Não continuam realizando todos os dias. Sim? Dentro de 5 minutos regressamos e agora professor Renel Garçom Eraso com avisos para todos vocês. Muitas graças. E pido perdão para o professor Renel. Eu passei delante da câmera, assim. Pido perdão. Vamos continuar sendo o estudo junto com todos vocês. Pero agora vamos enviar. Este é o momento de abraços para meus amigos de América Latina, sim? É importante, quando eu envio um abraço para uma pessoa de Argentina, eu estou enviando um abraço para todos os argentinos, sim? Então não tenha celo. Esta pessoa está representando todo o país. Então, na medida do possível, nós vamos enviando aqui abraços para nossos amigos. Senhora Antônia Gonçalves de Tucumã, Argentina, graças por estar participando e um abraço para todos os amigos da regional de Tucumã. Marta Salinas enviou uma mensagem, pero não falou de seu país. Aí professor Renel vai mirar se Marta Salinas falar de seu país, eu posso citar o país de Marta Salinas. Graças pela participação em nossa conferência. Temos aqui mais um brasileiro participando conosco, Luciano Borges, de Regional Passo Fundo. Graças, Luciano. Todos os amigos da América Latina têm conhecimento que eu, professor Fernando, estou aprendendo a falar espanhol. ¿Sí? Então, eu hablo a maioria das palavras, eu que hablo corretamente, pero tem percentual de algumas palavras que eu hablo equivocado. Ainda eu hablo estas palavras em português. Então, a sugerência é: as palavras em espanhol é para todos os amigos da América Latina. E como temos amigos brasileiros, se eu utilizar palavras em português, queda tranquilo, que é para Luciano, para meu amigo Inoi, de São José de Rio Preto, sim? Então, queda tranquilo que nós estamos tentando atender a todas as pessoas, tá bom? Um abraço para meu amigo Luciano Borges, de Passo Fundo. Professora Zoraida Salazar, de Colômbia. Sim, graças, professora. Um abraço para o esposo. Nelly Bastidas, de Venezuela. Graças, Nelly, pela presença. Sim, temos aqui senhora Emilce Delgado, Emilce, esposa de professor em grado sênior Jaime Orozco Rádio de Colômbia.
Professor Emílcio, um abraço para a senhora. Estranho bastante a todos os meus amigos colombianos, porque com a pandemia, e neste momento não podemos realizar as viagens, pero todos estão em meu coração. Minha amiga de Uruguai, professora Natália Fagundes, ¿sí? Um abraço para todos vocês, para todos os uruguaios. ¿Sí? E para finalizar, eu não posso olvidar, mais uma vez, um abraço para minha madre argentina, Marcela Tamac. Professora Marcela, um abraço para a senhora e todos os argentinos. Vamos falar da meditação Shinsokan. Livro, Explicações detalhadas de la meditação Shinsokan. Por mais que o professor Fernando hable, minha proposta aqui é ser com que você quede apaixonado por la meditação Shinsokan. Pero, tem que estudar. Professor Renel apresentou. A meditação Shinsokan é maravilhosa. De professor Seiichi Taniguchi, é um outro livro. Você tem La Verdade de la Vida, volume 8, de professor Masaharu Taniguchi. Tem este livro. Ainda tem o livreto Shinsokan e outras orações. Tudo isso para que nós todos podamos perceber a importância da meditação Shinsokan em nossa vida. Para que eu possa efetuar o pago de la deuda com vocês, quando finalizei a primeira parte, falei que por que algumas pessoas começam a fazer a meditação Shinsokan e alguns dias depois não têm mais vontade. Começam e não têm vontade. Tem pessoas que conhecem Seiichi no Ie, sabem, têm conhecimento da importância da meditação Shinsokan, pero a prática da meditação Shinsokan é mais ou menos assim, dentro do tempo que a pessoa tem de Seiichi no Ie. Ela começa, diminui. Começa, diminui. Começa, diminui. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos em Seiichi no Ie, e a pessoa começa, diminui. Começa, diminui. Mas isso habla que pessoas que não praticam verdadeiramente a ensinança, não praticam a meditação Shinsokan, são pessoas que chegaram a Seiichi no Ie. Chegaram. Essas pessoas chegaram à ensinança, pero a ensinança não está dentro de seu coração. Tem um conhecimento intelectual. Sim? Eu tenho conhecimento de que a meditação Shinsokan é importante. Pero este conhecimento não se traduziu em convicção. Por isso que às vezes a pessoa não faz a meditação Shinsokan. Por la noite, eu sempre hago a meditação Shinsokan com minha esposa. Sempre. Eu amo muito minha esposa, então nós outros praticamente vamos, quando vamos acostar, profe? Aí vamos juntos, para fazermos a meditação Shinsokan. Por la manhã, eu desperto um pouco mais temprano, sim? Às vezes tenho que treinar e tenho que fazer as orações, então a esposa, pero por la noite é hábito. 11 da noite, meia-noite, nós outros vamos fazer a meditação Shinsokan. Eu hago um dia, minha esposa hace el outro. Sempre. Minha esposa conduz um dia, eu conduzo a meditação Shinsokan, el outro. El hábito. Criar el hábito de fazer a oração. Por que algumas pessoas não logram êxito? Logram êxito, está correto? Logram êxito de fazer a meditação Shinsokan todos os dias. Mira, quando nós outros chegamos à ensinança Seiichi no Ie, nós outros temos em nosso subconsciente conceitos equivocados, sim? Às vezes é um conceito de eu sou uma pessoa feia, sim? Eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa desarmoniosa, eu hablo de maneira agressiva com outras pessoas. Então, as pessoas que têm conceitos negativos em seu subconsciente, quando decidem fazer a meditação Shinsokan, está tomando a decisão com a mente consciente. Pero existem informações negativas em seu subconsciente. A frase é esta: praticar a meditação Shinsokan é questão de
autoestima. Correto, profe? Autoestima. Sim. Praticar a meditação Shinsokan é uma referência a ter autoestima. Uma pessoa que tem conceitos equivocados em seu subconsciente, quando começa a fazer a meditação Shinsokan, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, a informação negativa de seu subconsciente, existe uma dissonância entre o que eu estou falando conscientemente e o que está em meu subconsciente. Como esta informação está há mais tempo em meu subconsciente, a informação negativa não deseja sair. E aí eu tenho que criar o hábito de fazer a meditação Shinsokan 2 vezes por dia, sempre para que a vibração negativa desapareça. Porque a vibração negativa, se eu tenho o conceito, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre. E aí quando eu hago a meditação Shinsokan, eu estou afirmando, eu sou a própria riqueza, eu sou a própria riqueza. São informações diferentes. E aí eu tenho que ter persistência para fazer todos os dias a meditação Shinsokan, para que esta vibração negativa desapareça. Quando a luz se hace presente, a tiniebla desaparece. Por que algumas pessoas começam a fazer a meditação Shinsokan e aí perdem a vontade? Porque a vibração negativa não deseja desaparecer. E aí a vibração negativa que está em subconsciente está influindo na mente consciente. Por isso que o professor Hector maravilhoso sempre habla para nós outros. Se tem vontade de fazer a meditação Shinsokan, haga. Se não tem vontade, também haga, que a vontade aparece. Mira, palavras do professor Hector. Se tem vontade de fazer a meditação Shinsokan, haga. Se não tem vontade, haga também, pois depois que você faz, a vontade se manifesta. Então não me gusta a meditação Shinsokan. É um encontro com o Padre. É o momento mais agradável do dia. Eu sou filho de Deus. Sim, sim, eu sou filho de Deus. Eu nasci para a felicidade. Sim, sim, eu nasci para a felicidade. Eu nasci para a prosperidade. Sim, sim, eu nasci para a prosperidade. Mi Padre é Deus. Sim, sim, mi Padre é Deus. E se é Deus, é perfeito. Mi Madre é Deus. Sim, mi Madre é Deus. Sendo mi Madre Deus, é perfeita. Neste ponto, é importante tomar a decisão. Não é assim hoje, depois de 10 dias, ou, perdão, é que eu vou falar. Sim? Tem pessoas em Seichanoye, são poucas, graças a Deus, são poucas. Pero só hace a meditação Shinsokan quando tem uma dificuldade. Tenho uma dificuldade, tenho que fazer a meditação Shinsokan. Tenho uma enfermidade, tenho que fazer a meditação Shinsokan. Não tenho plata, tenho que fazer a meditação Shinsokan. E aí utiliza a meditação Shinsokan para satisfazer suas necessidades. A meditação Shinsokan não é para satisfazer nossas necessidades. É para generar em nosso coração a convicção. Eu sou a própria vida de Deus. E eu sou a própria vida de Deus. Tudo de bueno já foi donado por Deus. A saúde, a felicidade, a prosperidade, a harmonia, a alegria. Fazer a meditação Shinsokan, o objetivo é ter a convicção, a crença, a certeza, a fé. Minha vida é a própria vida de Deus. E se é a própria vida de Deus, é perfeita, maravilhosa. Essa é a proposta. Não é proposta de atender as necessidades. Maestro Masaharu Taniguchi, para finalizar. Maestro habla, página 52, do livro Explicações Detalladas de la Meditación Shinsokan. Palavras de maestro. La meditación Shinsokan não é a contemplação de las carencias, é um total desprendimento de uno mesmo, um renascimento espiritual total. Se durante a meditação Shinsokan sucede, por pouco que seja,
a ideia de perseguir a sombra fenomênica, é decir, o desejo de curar-nos de las enfermidades ou de ser ricos, já deixará de ser uma meditação realmente pura e será uma contemplação de la carência de algo. Não hacemos a meditação Shinsokan para perseguir a sombra. Eu desejo saúde, desejo prosperidade, desejo a harmonia, desejo plata. Tem pessoas que fazem a meditação Shinsokan porque desejam na metade da alma. Não é perseguir a sombra. A meditação Shinsokan é um renascimento espiritual. Eu sou a própria vida de Deus. Não hacemos a meditação Shinsokan para pedir as coisas. Não é para pedir. Como eu posso pedir uma coisa se já foi donada por Deus? Todas as coisas já foram donadas por Deus para nós outros. Como eu vou fazer uma oração para pedir? Não, eu vou fazer uma oração somente para reconhecer que minha vida é a própria vida de Deus. E quando eu reconheço que eu sou a própria vida de Deus, tudo que foi donado por Deus, se manifesta de maneira natural. Lluvia, sutra sagrada, contínua lluvia de néctar de la verdade. Lá está escrito: avança além de la convicção, hombre, hijo de Deus. E alcança la convicção, hombre, Deus. Eu sou a própria vida de Deus. Você é a própria vida de Deus. Nós outros somos a própria vida de Deus. Hacer a meditação Shinsokan, no mínimo 2 vezes por dia, é permitir com que esta convicção pueda se manifestar em meus actos, pensamentos e palavras. Por isso, para finalizar, eu pido para você que conhece o Seichinoi há muito tempo, que está conhecendo o Seichinoi agora, seja 3 vezes apaixonado por la meditação Shinsokan. Seja apaixonado por la meditação Shinsokan. Este é o pedido de maestro. Perdão. E este é o pedido de professor Fernando. Seja apaixonado por la meditação Shinsokan. No mínimo, 2 vezes por dia. Por la manhã e por la noite. Todos os dias. Sem falta. Eu sou filho de Deus. Sim, sim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sim, sim. Eu sou filho de Deus. E se necessário, chore de emoção a ter certeza que você é a própria vida de Deus. Esta é a proposta quando falamos de que é a meditação Shinsokan. Para finalizar, vamos invitar a todos hoje para que podamos fazer uma das variações da meditação Shinsokan. Está em livro Explicações Detalhadas de la Meditação Shinsokan, pero também está em Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, oração del dia 30. Tem lá uma das variações da meditação Shinsokan. Esta é aquela que você tem que memorizar para que você pueda fazer constantemente, durante os intervalos, durante o decorrer do dia, ¿sí? Eu pido encarecidamente que você se ponga, por favor, assuma a posição de oração e vamos fazer a meditação Shinsokan para unir-se ao ser absoluto que é Deus. A meditação Shinsokan para unir-se ao ser absoluto consiste tão solo em mentalizar com a mente serena. Mentalize, apenas acompanhem as palavras do professor Fernando. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora.
Deus está dentro de mim. E o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim. E o paraíso existe aqui e agora. Muitas graças, muitas graças, muitas graças. Queridos amigos, um abraço para todos vocês, para meus amigos da América Latina, que Deus bendiga a todos, um abraço para todos os familiares e para todos os adeptos de Setionoye. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estudarmos a enseñança Setionoye. Pero, recorde-se, Setionoye é prática, não é teoria, tem que praticar. Juntos, vamos praticar a enseñança, para termos certeza que eu sou a própria vida de Deus. Muitas graças, muitas graças, muitas graças.